Campina Grande, quinta-feira, 7 de dezembro. Estamos vivendo os últimos dias do ano findo. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma riquíssima meditação sobre o título Contabilize as bênçãos de Deus. É possível você contabilizar as bênçãos incontáveis de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família durante todo o ano que está findando? É sobre isso que ele estará falando. Ouviremos ainda o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua meditação. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nos aguarde. O compositor cristão Johnson Watman Jr. escreveu um hino sobre a necessidade de você contabilizar as muitas bênçãos. Conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Nós estamos vivendo uma época difícil no Brasil e no mundo, uma crise financeira grave, uma crise institucional de grande volume que tem afligido a todos nós brasileiros. Temos vivido dias difíceis. Tudo isso pode nos levar a uma postura de pessimismo, de abatimento de alma, de murmuração, de reclamação e tirar, portanto, os nossos olhos das coisas boas que temos à nossa volta. Eu queria encorajar você a contabilizar as bênçãos de Deus na sua vida. Você está vivo. Você tem um teto. Você tem uma cama para dormir. Você tem roupas quentinhas para vestir. Você tem pão sobre a sua mesa. Você tem uma família. Você tem amigos. Você mora num país lindo. Você é livre. Você pode fazer suas escolhas e ninguém tolhe as escolhas que você faz. São tantas bênçãos, são tantas dádivas. Por que não dizer a maior de todas, a salvação em Cristo Jesus? O fato de você pertencer à família de Deus, ser membro da família de Deus, herdeiro de Deus, coerdeiro com Cristo, ter seu nome escrito no livro da vida, ter o selo do Espírito Santo, que separa você como propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos, porque é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Toda boa dádiva procede de Deus. Então, pare de murmurar. Pare de reclamar da vida. Pare de olhar a vida com óculos escuros. Pare de só olhar as nuvens carregadas, plúmbias, cinzentas. Olha para as coisas boas que você tem. Você vê jardins engrinaldados de flores. Você vê os rios serpenteantes levando vida por onde passa. Você vê a terra brasileira produzindo a melhor e a maior safra da sua história num ano de pandemia. Quantas coisas boas! Eu sei que tem coisas ruins, eu sei que tem coisas negativas, eu sei que tem tantas coisas que procuram roubar a sua alegria, a sua paz. Mas foca a sua atenção nas coisas boas. Deus está lhe preservando a vida. Deus está lhe dando saúde. Deus está lhe dando o pão de cada dia. Deus está lhe dando a sua proteção e o seu cuidado. Então, eu gostaria que você tivesse um coração agradecido, porque hoje é dia
de contabilizar as bênçãos. É o capítulo 5, e hoje do versículo 12 ao versículo 22. 1 Tessalonicenses 5, 12 ao 22. Nós vamos compartilhar com os irmãos sobre algo extremamente essencial para nós aqui no Calvário. Porque eu quero falar de você hoje, ou com você hoje, comigo hoje. E espero que Deus possa se instrumentalizar de nós, porque nós precisamos viver com respeito e com amor sincero. A gente precisa urgentemente, eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Mas eu preciso, a partir de agora, mudar. Eu preciso, a partir de hoje, mudar o meu comportamento, mudar as minhas atitudes, mudar os meus conceitos, limpar o meu coração. Versículo 12 diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Meus queridos irmãos, é fato que, ao ser encontrado por Deus, através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a Ele se entregando com conversão, passamos a viver o reino de Deus aqui na terra. E esse reino de Deus vivido aqui na terra, nós o vivemos na igreja, ou na sua igreja. A igreja sendo ela universal e visível, que se reúne em comunidades, que a gente chama de igrejas locais. Assim também era em Tessalônica. E a igreja, então, ela tem uma missão a cumprir neste mundo. E essa missão, irmãos, eu pontuo aqui nesta noite que é algo sublime, que transcende a nossa vontade ou até a nossa disposição. É algo espiritual, advindo de um Deus que sabe todas as coisas e que regenerou um coração, que salvou e que lhe encheu do Espírito. E eu me refiro também, irmãos, não só à missão de evangelizar, mas principalmente no tema de hoje, a consolar e edificar uns aos outros.
Nós temos essa missão como igreja. E essa missão, irmãos, ela é essencial para que toda e qualquer comunidade que se reúne e convive sob a palavra de Deus precisa desenvolver, para que não só a gente agregue a mais pessoas sendo salvas, mas que essas pessoas encontrem um ambiente saudável espiritual para permanecer. Nós vimos que o apóstolo Paulo, ele tratou de um assunto, a parousia, a volta do Senhor, o advento de Cristo. Ele falou que será de forma repentina e que encontrará ou pegará de surpresa os ímpios. Ao contrário, a igreja que espera não será surpreendida. E a ideia é assim, nem me avisaram, não é? Para o mundo não, eles vão ficar surpresos, porque eles não creem, pelo fato de não crer, ficarão surpresos quando acontecer. Mas Paulo disse que para a igreja não, a igreja espera e não será surpreendida. Mas Paulo também falou que quando ele voltar, ele vai encontrar, e ele preparou uma igreja então, né, para encontrar com ela. E se ele preparou, isso quer dizer que a igreja ela vai estar preparada para encontrar definitivamente com o seu Redentor. Mas ao olhar as comunidades cristãs e especificamente olhar para a nossa igreja, olhar para nós, é de se pensar e de se refletir: será então que Jesus vai nos encontrar preparados? E essa pergunta é para que a gente possa pensar e refletir no nosso comportamento entre nós. O nosso relacionamento entre nós aqui na igreja, desde o respeito aos líderes, a consideração que temos para com os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, como também a honra aos líderes de departamento, a simpatia para com os mais velhos e a consideração aos mais novos, até chegar na autoridade máxima que é o pastor da igreja. Isso porque Paulo, ele vai começar a tocar justamente nesse assunto e ainda vai colocar outros. Mas ele inicia então o seu trabalho mencionando os líderes da igreja. Depois ele vai para questões delicadas que se referem à disciplina da igreja. E por último ele coloca o que a gente chama de ordens atemporais, que é aquilo que sempre permanece na igreja, nunca deixa de permanecer, como a oração, por exemplo. Então, os crentes devem observar as orientações escritas aqui nessa carta, para ser uma pessoa que esteja preparada para o dia do Senhor e para manter a sua vida espiritual sadia, forte, solidificada e confirmada. Veja, meus irmãos, a igreja de Tessalônica, ela era uma igreja, como a gente já viu nos sermões passados, nos estudos passados, era uma igreja animada, ela tinha um bom testemunho, ela era uma igreja considerada inabalável frente às perseguições, frente à dificuldade de permanecer na sua confessionalidade, porque ela, a qualquer momento, um dos irmãos poderiam ser assassinado, poderia ser preso, poderia ser expulso da cidade. Mas essa igreja, ela permanecia inabalável, e essa igreja honrava o seu fundador, que era o apóstolo Paulo. Ele diz isso quando ele escreve, dizendo que estava feliz com eles por causa da consideração que eles tinham para com o apóstolo. E o comportamento deles e o testemunho deles também saiu, né, a edificar outras comunidades na região, como a gente já falou. Então, Paulo, ele entendia que eles tinham plena condição, até mesmo de admoestar uns aos outros, de trazer refrigério uns aos outros, de consolar os atribulados e incentivar os fracos. Agora,
o que se percebe é que a igreja, corpo de Cristo, ela é um local em que todos os membros e congregados devem viver de forma harmoniosa. Não tem como você definir outra coisa. Não cabe outro tipo de coisa a não ser pensar sobre isso. A igreja é o local onde os membros e congregados vivem de forma harmoniosa. Porque ela tem um grande propósito. Como eu já falei no início, o primeiro deles de evangelizar, mas também de discipular os crentes. Ou seja, de manter os crentes alimentados, encorajados na obra do Senhor. Então a igreja, ela tem essa sublime missão. Hoje nós vamos trabalhar o texto em 3 partes. A primeira parte é o cuidado dos líderes. A segunda parte, o cuidado da disciplina. E a terceira parte, as disposições gerais da igreja. E para essa primeira parte, cuidando dos líderes, o apóstolo Paulo então vai tratar do versículo 12 ao versículo 13, quando ele diz: Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem porque ele sabe que a igreja não funciona se aqueles que são os liderados não respeitam o líder. Veja, meu irmão, para pensar comigo. Ele não está descrevendo o comportamento dos líderes para que a igreja venha respeitar. Ele está dizendo: vocês têm que respeitar os seus líderes. E ele não vai trabalhar aqui o comportamento dos líderes, as decisões do líder. Ele vai dizer categoricamente, ordenando: respeitem. E essa orientação é para toda a igreja, a todos que fazem parte da igreja e entende que é igreja porque foi salvo em Cristo Jesus, que creem na mesma, que agora fazem parte do corpo de Cristo, que representa a igreja local. Isso nos informa também, irmãos, que é essencial a liderança. A liderança, ela é parte fundamental e vital de uma igreja. A igreja, ela não consegue viver sem liderança. Ela não tem como caminhar sem liderança. Isso foi pensado pelo próprio Deus. Agora eu entendo, meus irmãos, que como líder nós temos o dever, sem nenhuma dúvida, de inspirar, de encorajar e de deixar um legado. Mas olhando o episódio de que Paulo passa apenas 3 semanas nessa igreja, ou seja, do início do trabalho, a fundação e a saída dele repentinamente para não ser preso, durou 3 semanas. Essa igreja, ela explode, ela eclode num crescimento repentino. E aí quando você olha assim, peraí, Paulo passou 3 semanas. Eu não sei quantos meses ou quantos dias se dá para ele fazer a análise da igreja e mandar essa carta para instruir esses irmãos a respeitar os líderes. Mas eu vou entender que esses líderes eram imaturos. Eles não tinham anos de servidão. Eram líderes imaturos. Eles estavam começando na obra. Outra coisa, esses líderes não tinham passado por seminário, porque não deu tempo. Então deveria ser ali aquela coisa, não é? Toda reclamação, mas ele decidiu isso, mas ele decidiu aquilo, mas rapaz, ele está falando isso, ele está falando aquilo. Aí Paulo: respeitem o líder. Respeitem o líder. É uma ordem, é categórico.
O líder não está roubando, não está matando, não está adulterando. O líder está fazendo as coisas que ele, então, na sua maturidade, naquele momento, entende que deve fazer. Amém, meus irmãos? Então, esses líderes, de fato, eram líderes inexperientes. Mas a inexperiência de um líder não é de forma nenhuma justificativa para que você desrespeite ele. Está entendendo, irmãos? Um líder novo, inexperiente, até mesmo do ponto de vista dos invejosos, você não tem o direito de desrespeitá-lo. Porque Paulo está dizendo aqui é pecado. Porque Paulo vai dizer aqui é o início do caos nessa igreja. Então era de suma importância o cuidado com os líderes. E a igreja deveria ajudá-los, incentivá-los e honrá-los. Mesmo que eles não tivessem experiência suficiente, mas eram líderes, pessoas que trabalhavam arduamente e que sempre buscava a melhor forma possível de orientar a igreja. É isso que Paulo vai dizer. Olha, Paulo, quando ele vai argumentar para dizer por que deve honrar, é porque ele é líder e porque eles estão se esforçando. Ele não está avaliando as decisões do líder. Ele está dizendo que esses líderes estão trabalhando, estão se esforçando, estão fazendo. Então, quando a igreja, ela abre a boca para falar mal do líder, desrespeitando, ela está se amaldiçoando. E essa maldição, ela pode ser individual, como ela pode ser coletiva. Porque uma célula estragada, se chegar perto de outra célula, ela vai estragando as outras. E aí o apóstolo Paulo diz, pelo amor de Deus, respeitem os seus líderes. Porque Paulo sabia de que se um mau comportamento, como desrespeitar o líder, não tivesse um freio, não parasse, a igreja ia entrar em desgraça. É fato. É fato. Irmãos, saiba de uma coisa. Mesmo que eles não tivessem essas experiências suficientes, mas eles estavam trabalhando arduamente. E eles sempre buscavam a melhor forma possível de orientar a igreja. E isso era muito difícil, porque lidar com vidas, ministrar em suas vidas, dizer qual é o melhor caminho, a melhor decisão, em que às vezes contraria aquilo que a pessoa queria, é extremamente difícil. E por isso a igreja deveria cuidar dos líderes, não ao contrário. A igreja não deveria descartar o líder, deveria ajudar o líder. E o líder, ele tem esse papel de orientação mesmo. Vai cantar uma música errada, que não glorifica ao Senhor, que não é bíblica, o líder tem que chamar a atenção. Mas a igreja reclama, ai, eu não posso tocar isso, eu não posso cantar isso, porque o pastor acha ruim. É porque o pastor, ele tem a prerrogativa de lhe chamar a atenção, para que você não erre, mesmo você gostando dessa música, mesmo você achando que toda a igreja vai gostar. A igreja é inocente às vezes. Ela vai porque quem está ministrando, que tem a responsabilidade como líder, ela pensa que você sabe, e que se você trouxe essa música é porque ela confia em você. E como está difícil nos dias de hoje, né? Difícil nos dias de hoje.
Mas essa dificuldade também não quer me dizer que eu vou me acovardar, que eu vá correr, que eu vá negligenciar. Então veja, meus queridos irmãos, a importância de respeitar o líder. Porque quando a gente tem em apreço o líder, estamos praticando a sinceridade e o amor. E tudo isso redunda em paz na igreja. Porque quando você reclama, e você sai disseminando a sua reclamação com aquele que você confia, e aquele que você confia vai confiar com o outro que você confia, e está em toda a igreja alastrando a fofoca, a futrica, a inimizade, os rumores, o infortúnio, a igreja entra em pé de guerra. É inevitável. E nessa guerra saem os feridos e os mortos, viu? Veja, irmãos, veja, os que insistiram em denegrir a imagem e o pastoreio do nosso pastor, a história deles na igreja é de intriga. Eu vou repetir, você não prestou atenção. Eu vou repetir. Aqueles que insistiram, sabe por que eu estou dizendo insistiram? Porque eu fui um dos pastores desse rapaz, não é assim não. Eu fui não me consideraram, não tem problema, diácono Rinaldo, não me considerar como pastor. Mas eu como pastor disse, rapaz, não é por aí não. Não é assim não. O pastor Bosco é o pastor da igreja, ele tem a unção de pastorear a igreja, ele não foi tirado do cargo não. Insistiram. Hoje são intrigados. Eles passam por nós e não falam. E quando falam forçadamente para ter uma imagem de que está tudo bem. Não está. É briga, é intriga, é ciúmes, é fofoca. Foi o que aconteceu. Exclusão da igreja, disciplina. Foi o que aconteceu. E muitos ainda hoje vivem um falso evangelho, uma vida maquiada. Sabe por quê? Porque o rancor, o ódio, vez por outra eclode em seus corações. Então, essa primeira parte, o apóstolo Paulo ele trata sobre a consideração e o respeito e a honra aos líderes. Na segunda parte, ele vai cuidar da disciplina. E ele diz assim, versos 14 e 15: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejam longânimes para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo ensinando que cada irmão da igreja tem uma função no corpo de Cristo. E dentro dessa máxima, ele ainda vai dizer que o crente tem que ser consciente que pesa sobre os seus ombros a responsabilidade bendita de cumprir com a sua vocação. Então fica bem claro isso para nós essa noite, irmãos. Cada um de nós temos uma função na igreja. Você tem uma função na igreja. E você deve ser consciente disso, porque isso deve pesar sobre os seus ombros, essa bendita responsabilidade.
Porque você precisa cumprir a sua vocação. Quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, verso 9, ele diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Espero em Deus que você compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção, mas vamos ficar devendo a continuidade desse estudo no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Devo lembrar a todos que no próximo dia 25 deste mês, a Igreja do Calvário estará realizando mais uma edição. Trata-se da 12ª edição sobre o musical natalino, o primeiro Natal como tudo aconteceu. Este ano, nós estaremos realizando um trabalho especial tratando sobre o Natal em forma de música, de adoração, de louvor ao Senhor Jesus, que é o anfitrião de toda essa festa. Lamentamos porque durante esses dias, muitas lojas, o comércio, muitas indústrias exploram esta festa do Natal, transformando esta festa num verdadeiro meio de explorar, né? De faturar, de ganhar muito dinheiro em cima do Natal. Não é isso que nós queremos, não é isso que nós desejamos para aqueles que estão conosco, é que você conheça o anfitrião desta festa, que é Jesus. Portanto, espero que você esteja conosco no dia 25 de dezembro, às 19h30, na Igreja do Calvário, para celebrarmos o primeiro Natal, como tudo aconteceu, esse ano em forma de louvor e adoração. Desejamos a todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.